Por onde que eu começo? A Nintendo um tempo atrás ela levou vários criadores do Brasil para meio que um evento que teve em Nova York. E esse evento, sem dúvidas, foi o evento que teve mais brasileiros presentes, fazendo aquele evento ser de extrema importância para os brasileiros, porque aquilo demonstrava que ela estava se importando de verdade, um pouquinho que seja, pelos brasileiros. Esse carinho, ele estava se construindo, entende? E para mim, isso é um sinal de que a Nintendo tá realmente levando a sério o investimento atual no Brasil. Retrocedendo um pouquinho mais essa história, no final de 2024, o vice-presidente da Nintendo falou que ele queria tornar os preços mais acessíveis e queria expandir o mercado no Brasil. E com toda essa acumulação de informações, muita gente criou um apreço pela Nintendo porque ela começou a abraçar de novo toda essa comunidade que está presente aqui no Brasil. Em 2020, a Nintendo criou uma série aqui no Brasil focada em importação e distribuição de produtos, focando essencialmente na acessibilidade que a gente ganharia com os produtos dela. Até porque a Nintendo inovou de novo. Ela criou o Switch, né, gente? Ela queria distribuir mais esse produto. E com esses passos lentos que a Nintendo estava dando aqui no Brasil, a gente conseguia ver uma certa mudança dela. Ela estava se esforçando, minimamente, mas estava. Toda essa confiança que ela construiu durante anos com a gente foi quebrada. E o culpado disso tem nome. O nome dele é Nintendo Switch 2. A Nintendo tem uma rixa com o Brasil já de muito tempo. Isso não é de hoje, não é de ontem, isso já é uma história que construiu por anos. Todas as vezes que a Nintendo tentou fazer algo novo aqui pro Brasil, tentar de alguma forma agradar o público brasileiro, ela sempre tentou e sempre falhou. Eu sei que ao ver da Nintendo como uma empresa japonesa, agradar o público brasileiro deve ser uma tarefa bem difícil, mas o ponto é que ela já agradou. E esse pensamento que a Nintendo odeia o Brasil provavelmente vem muito somado com a ideia que a gente criou que a Nintendo odeia a comunidade dela, o que não é uma mentira. É só você olhar o número de jogos de Pokémon que tiveram a ideia de fazer um fan-made e foram derrubados logo depois. Sem contar que Power, inclusive quando foi lançado, tiveram que tirar algumas mecânicas do jogo porque a Nintendo entrou com um processo na época. E como menção honrosa aqui, citando os emuladores que a Nintendo tirou e processou o cara que fez. O ponto que eu quero chegar aqui no final é dizer que a Nintendo é uma empresa e não sua amiga. Essa meio que amizade e compromisso que a gente cria com a empresa normalmente é porque a gente tem um apreço pelos jogos dela. E tudo bem, eu até acho legal quando a empresa interage diretamente com seus fãs. Mas a gente não pode esquecer que no fim do dia, uma empresa tá querendo faturar. E pra ela faturar, ela tem que tirar dinheiro de você de alguma forma. Ela tem que não só convencer o comprador, mas também dizer pra ele o porquê que você tá comprando aquilo. E fazer não só aquele produto ou aquela assinatura que ela tá vendendo ser mais vantajoso do que outro nome no mercado. E aqui tá exatamente o ponto que eu quero chegar e que faz eu acreditar que a Nintendo não é a vilã. Na real, todas as empresas são a vilã. Depois que eu dei um repertório gigante e falei sobre motivos que eu realmente não gosto da Nintendo, agora eu quero falar sobre um ponto que a Nintendo até pode acertar, mas eu tenho muito a discutir sobre isso também. Eu acho que todo mundo deve saber aqui o meme da Nintendo cria e a Sony copia, né? Não me aprofundando sobre esse assunto, mas dando um resumo bem básico do que realmente é. Pra quem não sabe, né, muito ligado, nos anos 90, quando o PlayStation 1 foi lançado, a Nintendo e a Sony iam fazer uma parceria, mas acabaram que não foi muito adiante e criou meio que uma rixa daí pra frente. E essa rixa acarretou que a Sony seguiu um caminho totalmente solitário e criou o seu próprio console, que foi o PlayStation 1. Então dá pra dizer que a Sony só tem um console hoje em dia solo por conta que a Nintendo um dia recusou um contrato deles. Em outras palavras, a Nintendo criou seu próprio competidor. E a partir daí, meio que a Sony e a Nintendo começou a ter uma disputa. O controle do PlayStation 1 era a clara inspiração do controle do Super Nintendo. A única coisa que de verdade difere ele do controle do Super Nintendo é o formato. A Nintendo olhou esse controle e viu esse formato diferente e adaptou para o Nintendo 64, mas ela tentou inovar, trazendo agora uma nova funcionalidade, que era o analógico. E só dando um mini ênfase nessa parte, a gente só vê analógicos hoje em dia em controles porque o Nintendo 64, essa bizarrice que você tá vendo agora, teve esse analógico. Nos anos 2000, né, o PlayStation 2, o console mais vendido do mundo, é lançado e dessa vez ele tinha dois analógicos, sendo claramente uma readaptação do próprio controle da 64, já que a Sony em nenhum momento realmente tentou testar essa ideia de analógico, ela só botou na primeira vez e já deu certo porque já tinha outra empresa que tinha testado essa tecnologia. Em 2001, a Nintendo lança o GameCube. Repara bem no formato desse controle. E depois, repara no primeiro formato do controle do Xbox. Eu tô começando a ver um padrão, mas talvez seja coisa da minha cabeça, né? Não. Em 2006 a Nintendo lança um grande sucesso, que foi o Nintendo Wii. Pra quem não sabe o motivo desse grande sucesso que foi o Wii, foi porque na época muita gente não conseguia entender o controle de um videogame. Então o Wii, ele trouxe uma ideia muito mais diferente. Ele tinha um formato de um controle de uma TV convencional e isso acabou trazendo muito público pra ele. A sua mãe podia jogar um Wii Sports sem entender como funcionava de verdade um videogame. E foi com esse grande sucesso que a Sony olhou pra isso e lançou o seu próprio PlayStation Move. O ano é 2000 e eu vou parar de falar as datas. A Nintendo lança seu Nintendo Switch. A Nintendo mais uma vez trouxe agora um tipo de engenharia que nunca tinha sido explorada. Até porque a única vez que essa engenharia foi explorada
foi um grande fracasso. E é óbvio que seus competidores vendo esse fracasso, eles não tinham o menor interesse em readaptar ou fazer de verdade seu próprio modelo. Mas quando o sucesso do Nintendo Switch aconteceu, a Sony foi correndo fazer o seu próprio Switch. A Sony sempre esperou a Nintendo fazer para depois executar suas ideias e readaptar algumas coisinhas outra ali, porque eles sabem muito bem que inovar custa muito. Mas até aí existia um tipo de competição, já que uma sempre inovava e sempre conquistava aquele público por ser sempre uma empresa inovadora, enquanto a outra, por outro lado, sempre foi focada em algo mais casual. Mas o que acontece quando o público geral de videogames escolhe um lado como certo? Então nesse caso, a gente tem um monopólio, não é? Eu não quero chegar aqui e dizer que a Sony é um tipo de monopólio, mas eu quero que você pense comigo e eu vou criar uma linha de raciocínio clara pra você entender também. Pra quem não sabe, não tá ligado ou também só não acompanha, um pouco tempo atrás, especificamente dia 16 de junho de 2025, a Sony afirma que não vê a Nintendo como um competidor direto. E a justificativa que eles dão pra esse argumento é que eles falam que a Sony é muito mais focada na tecnologia, enquanto a Nintendo é focada entre amigos e família. Falando de uma forma que todo mundo possa entender, basicamente o que ela tá tentando dizer aqui é que a PlayStation em si tem um foco maior em suprir a necessidade de pessoas que realmente são entusiastas de videogames, enquanto a Nintendo em si ela tem um foco maior em abranger o seu público e abraçar qualquer tipo de pessoa, seja mãe, pai, filho, entusiasta, qualquer tipo de pessoas que realmente só entendam o básico de videogame. No dia 30 de 6 de 2025 sai a notícia chamada "A Xbox está morta", e eu queria estar exagerando, mas eu não tô. Resumindo um pouco essa notícia, a cofundadora do videogame na Microsoft fala que eles estão deixando de lado a inovação e os hardware e consoles para focar essencialmente no Game Pass. A gente já tá vendo essa mudança de perto, é só você perceber que agora existe o ROG Ally Xbox, que é a parceria entre a Xbox e o ROG Ally. Isso obviamente é uma clara demonstração que ela tá investindo muito mais em mercado portátil. Fora que a Xbox agora também abriu um cloud, então você pode jogar jogos do seu celular, do seu notebook, do seu próprio console, enfim. E pra fechar com chave de ouro, no dia 5 de 5 de 2023, a Xbox admite que não pode concorrer contra a PlayStation e a Nintendo em relação aos seus jogos. Só pra deixar claro e deixar realmente bem claro, isso é terrível e horrível, pra ser honesto. A Xbox e a PlayStation sempre tiveram essa competição pra quem fazia o melhor console, quem oferecia mais, quem era mais rentável. Só que quando essa competição deixa de existir, uma estagna e começa a inflar os seus preços. Ainda mais levando em conta que a Sony não enxerga a Nintendo como realmente um competidor. Então essa disputa acabou, ela ganhou. E bom, você quer exemplos disso? Vamos lá que eu tenho bastante até. Meu primeiro exemplo é um exemplo bem recente. Pra quem não sabe, Silksong saiu basicamente pelo preço de R$60 na Nintendo. Enquanto nesse exato momento na PlayStation Store, eu tô vendo agora, tá por R$115. Quase o dobro do valor. Não tá convencido? Não? Ok. O pacote de assinatura mais barato da Nintendo por ano custa exatos R$120. Nesse pacote da Nintendo vem basicamente ofertas exclusivas, jogos do Nintendo Classic, que são basicamente jogos retrô, acesso ao online e também a nuvem. O pacote de assinatura mais barato da PlayStation custa exatamente R$359,90. Nesse pacote da PlayStation vem basicamente o online, descontos exclusivos, acesso à nuvem e jogos mensais. E também tem o conteúdo exclusivo que são acesso aos jogos do PlayStation 4. Esses jogos mensais que eu citei anteriormente, basicamente você recebe um jogo mensalmente, só que caso você pare de pagar a sua assinatura, você perde acesso a esses jogos também. Então a única coisa que tem nesses dois pacotes de diferença é esse jogo mensal. No pacote mais caro da Nintendo, que tá custando agora exatamente R$300 um ano, nesse pacote vem tudo que eu citei anteriormente, mais jogos exclusivos do Nintendo 64, do Sega Mega Drive, do Game Boy Advance e também do Nintendo GameCube. No modo em geral, acesso ao catálogo dos jogos clássicos. No pacote da PlayStation mais caro, que tá custando o ano, tá saindo por exato R$691,90. Nesse pacote vem tudo que eu citei anteriormente, mais catálogo de jogos clássicos, e ele vem com a funcionalidade chamada de experimentação de jogos. Basicamente o que você pode fazer é baixar um jogo que você não comprou e jogar ele durante 2 a 3 horas para você decidir se você vai comprar aquele jogo sim ou não. Resumidamente, você vai estar pagando por uma demo. Nessa balança que eu citei aqui das duas empresas, o pacote mais caro da Nintendo consegue literalmente custar o mesmo preço do pacote mais barato da PlayStation. E você pode me perguntar do porquê a PlayStation deixa por esse preço. Ela deixa por esse preço porque ela sabe que vão comprar. Simples. A PlayStation não tem mais um competidor direto para literalmente precificar e deixar no mesmo valor que o seu oponente. Eu não quero dizer que a PlayStation é um monopólio, mas eu quero dizer que ela tá se encaminhando a se tornar uma. O jeito que ela anda agindo nas suas costas faz literalmente você perceber isso, mas você não reclamar porque ela nunca publicamente fez um anúncio sobre isso. Ela só literalmente mudou
e você não percebeu. Quando eu digo que a PlayStation não é um monopólio ainda, é porque tem muita tecnologia que está sendo estudada e sendo aprimorada ainda. Os exemplos mais concretos que eu tenho aqui para apresentar são os óculos VR e também os portáteis, que sim, são tecnologias muito novas para serem levadas a sério agora. Com a exceção um pouco dos portáteis, já que eles estão literalmente sendo levados muito mais a sérios agora. O ponto final que eu quero dar para essa história é dizer que, mais uma vez, a gente tá vendo um monopólio crescer. A PlayStation tá monopolizando o mercado de consoles. Não digo consoles portáteis, não digo consoles de VR, digo consoles que você literalmente pluga na sua TV e bota ali pra jogar. A prova viva desse argumento é os preços que ela cobra, que são altamente abusivos, porque ela sabe ter consciência que vai ter gente que vai comprar por aquele preço. A PlayStation não é burra, a PlayStation é empresa, ela visa no seu lucro, e se estiver dando dinheiro, ela vai continuar. É por isso que, na minha opinião, a Nintendo não é a vilã. Todas as empresas são a vilã. Bom, pra começar essa conclusão aqui, eu vou dizer que tudo que foi dito nesse vídeo foi a conclusão e uma opinião minha que eu construí durante muito tempo observando isso acontecer de perto. Eu não sou uma pessoa especialista de videogame, mas eu sou uma pessoa que olhou isso de perto e começou a entender que isso não tava certo. A solução mais direta que eu tenho na minha cabeça aqui, mais fácil pra você fazer, é critique as empresas. Não feche os olhos pra empresa ou crie exceções por ela, porque no fim você é um cliente, e um cliente pode muito bem reclamar do seu produto. E uma empresa no fim, ela tem o objetivo de te agradar, porque ela quer te manter como comprador. Então sempre quando eu via o povo batendo mais o pau na Nintendo do que a PlayStation, literalmente fazendo pior do que ela faz, pra mim é ridículo. Então critique as empresas. Você como comprador tem esse direito. Não passe pano pra nenhuma delas, porque no fim o que elas querem é tirar o seu dinheiro de alguma forma. Eu sei que eu posso ter ficado meio prolixo, mas as empresas não são suas amigas. Se você em algum momento discorda de alguma coisa que foi dita nesse vídeo, por favor, bota nos comentários e me explica, que eu tô aqui realmente pra ouvir. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui é basicamente uma opinião minha, então se você não concorda, tudo bem, você pode só discordar. Enfim, se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve, eu fico muito feliz com isso. E é isso, eu espero ter te feito entender do porquê a Nintendo não é a vilã. E no mais é isso, eu espero te ver no próximo vídeo e eu sou o Ivy.